Olá, sexto ano, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos assuntos e hoje ficaremos com variações linguísticas. Falando da variação linguística especificamente do nosso país, do Brasil. A língua falada aqui no Brasil é a língua portuguesa. Fomos colonizados por portugueses e, devido a isto, a nossa língua materna é o português. No entanto, o nosso país, ele tem, não o nosso país, mas como os demais, ele tem uma variedade linguística muito forte. Nós podemos perceber essas variedades linguísticas quando viajamos. Quando viajamos para uma cidade, até um estado, até não. Nos estados também existem essas variações linguísticas que a gente pode perceber ela com grande facilidade. Quando a gente, aqui mesmo, o picolé. O picolé eu conheço ele por várias formas, 4 nomes, como picolé, sacolé, chupa-chupa e din-din. Eu conheço por essas 4 formas, mas se a gente viajar para alguma região, outra cidade ou um outro estado, a gente pode ver que eles podem ter outro nome, conhecer por outro nome. Então, quer dizer o quê? Que variação linguística é um objeto, uma comida, alguma coisa que seja conhecida por vários nomes, sendo o mesmo, mas conhecido por vários nomes, como acabei de citar o picolé. E aqui tem outro exemplo para vocês. A tangerina. Ela é conhecida no Rio de Janeiro. A mexerica é em São Paulo e a bergamota é no Rio Grande do Sul. Já a macaxeira, como nós conhecemos aqui macaxeira, na região sudeste é conhecida como aipim ou mandioca, mas nós nordestinos e as pessoas da região norte também conhecem como macaxeira. Não sei se tem em outra região, tem outro nome além de macaxeira, mandioca ou aipim, mas esses são os que eu conheço. E nossa região nordeste conhece por macaxeira, normalmente por macaxeira. Assim, palavras diferentes podem dar nome a um mesmo objeto em lugares diferentes, foi o que eu acabei de dizer. Gente, e essas variações, elas podem acontecer em aspectos diferentes da língua, como no aspecto fonológico. Como assim fonológico? É a pronúncia, é a forma que a gente pronuncia. Tia, eu chamo tia, mas São Paulo, Rio de Janeiro, é tia. É tanto que a gente até tem um certo preconceito, dizemos que as pessoas, quando vêm chiando, mas não, é só uma variação linguística, é só uma forma que eles têm da região deles, mas aqui eu conheço e também chamo tia, certo? Outro tipo de aspecto da variação linguística é um aspecto morfológico. Como assim aspecto morfológico? Vou dar um exemplo a vocês. A forma padrão, a gente diz se tiver tempo, né? Se tiver tempo. Mas uma variação dessa frase, a que a gente diz é se eu tinha tempo. É uma variação linguística. Outro tipo de aspecto é o lexical. Como assim lexical? Abóbora. Abóbora aqui na nossa região é conhecido como jerimum, mas em outras regiões é abóbora. É tanto que às vezes a gente pensa até que são legumes diferentes. Não,
são o mesmo. É porque cada região chama de uma forma diferente. Outro aspecto sintático. João vai ser jogador de futebol. Essa é a forma padrão. Mas também mais uma variação linguística é o João, ele vai ser jogador de futebol. Como vocês podem observar, tem um artigo, nessa variação linguística, sempre vem o artigo antes do nome de pessoas. Geralmente a gente ouve. Aqui não, aqui na nossa região não é dito dessa forma, mas as pessoas que vêm de outras regiões sempre utilizam o artigo antes do nome. Diz o João, a Maria, a Joana, o José, não é isso? Então, esses são os diferentes aspectos das variações linguísticas. E agora vamos para os tipos de variações linguísticas. Vamos começar de tempo. Como assim de tempo? Não falamos mais como os primeiros portugueses. A nossa língua ela já foi mudada. A gente já não fala mais como os portugueses que chegaram aqui quando eles chegaram aqui no Brasil. Isso já foi mudado. Há uma diferença entre o português da época que eles chegaram para o português de agora. Então, esse tipo de variação linguística é tempo. Outro tipo de variação linguística é de aspectos geográficos. Os brasileiros falam diferente dos portugueses. Os gaúchos falam diferente dos pernambucanos. Não é assim? Próximo. Outro tipo de variações linguísticas é da idade. Jovens usam palavras que os mais velhos, os de antigamente, eles não usam. Tem coisas que minha avó fala que eu não conheço. Eu passei a conhecer, mas não é da minha época, e sim da época dela. Às vezes é até a mesma palavra, mas eles pronunciam de forma diferente da gente, nós que somos mais novos. E isso pode até mudar. Outro tipo de variação linguística que eu não coloquei aqui foi escolaridade, que eu esqueci. Mas a escolaridade é um estudante que fala diferente daquela pessoa que nunca foi na escola. Quem foi na escola fala diferente de quem nunca foi. Por isso também se dá na questão de idade. Os nossos avós talvez não tenham tido a oportunidade de estudar, como a gente está tendo agora. Então, por isso que às vezes as pronúncias das palavras são diferentes. Não só por essa questão de escolaridade, mas por causa que antigamente as coisas eram pronunciadas, faladas de formas diferentes, certo? E outro tipo de variação linguística é de situação comunicativa. Como assim de situação comunicativa? Falamos com parentes e amigos de formas diferentes. E com os nossos colegas também. No trabalho, por exemplo, no meu trabalho, eu não falo como eu estou falando com minha família. Na família da gente tem mais aquela certa intimidade, é uma coisa mais informal. Mas no nosso trabalho não, é diferente. Até mesmo com pessoas desconhecidas. Ou até mesmo eu me comunicando aqui com vocês. São palavras técnicas, palavras dos assuntos da gente. E umas palavras mais formais, não como é em casa, como eu estou falando com a minha família. É uma coisa mais informal, tá certo? Então, esses foram os tipos de variações linguísticas. E agora, vamos falar sobre as funções da linguagem. Como assim, funções da linguagem? O que são funções da linguagem? A língua, gente, em todos os momentos cumpre seu papel.
seu papel social. Como todos nós vivemos em sociedade e partilhamos nossas experiências, sentimentos, aprendizados, convivemos sempre com pessoas diferentes, de diferentes culturas, certo? Fazendo das mais formas, de variadas formas, as nossas línguas. Sempre a gente convive ou encontra pessoas com diferentes culturas. Então, vamos falar da função, de uma das funções da linguagem, é a função fática. Mas como assim, Renata, professora, tia, como assim função fática? A função fática é a que tem como objetivo na linguagem estabelecer, prolongar ou interromper comunicação. Quando eu estou aqui me comunicando com vocês, quando eu encerro a aula, é uma função fática, como eu já falei, função fática tem o objetivo de estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. Nossa próxima função da linguagem é a função metalinguística. Como assim, função metalinguística? Está no discurso que utiliza o código. Eu já falei na aula anterior o que é código. Utiliza o código para explicar o código, ou seja, o significado de uma determinada palavra. Dessa forma, a língua que é representada pelo dicionário usa também a linguagem para repassar as informações ao interlocutor por meio de palavras. Resumindo, quando a gente procura no dicionário o significado de alguma palavra. Então, isso são códigos. Essa é a função metalinguística, que é quando a gente tenta se informar de um significado de uma palavra no dicionário e a gente compreende com as palavras que estão no dicionário. Nossa próxima função é a função poética, que ela é caracterizada pela preocupação com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado de transmitir uma mensagem. Para a gente falar uma poesia, tem as formas para ela ser lida, para ela ser citada, a poesia. A função apelativa, como também podemos chamar de conotativa. A função conotativa ou apelativa, ela também é chamada, ela é caracterizada, aliás, pelo fato de transmitir uma mensagem, com o intuito de convencer o interlocutor. Por exemplo, podemos citar os anúncios publicitários. Nos anúncios publicitários, nos quais a intenção é anunciante. Quando a gente vê um anúncio publicitário de alguma coisa, quando a gente vê até na televisão mesmo, eles não têm a intenção de convencer. Vou citar um exemplo, um celular. Quando a gente está assistindo, aí passa uma propaganda de um celular, de uma TV, seja lá qual for. A intenção não é que a gente compre, não é convencer que a gente compre. Então, essa é a função apelativa, ou também que pode ser chamada como função conotativa. E a próxima função é a função referencial ou denotativa. Como assim, referencial ou denotativa? É chamada... Ela tem o objetivo principal da função referencial ou denotativa informar ou referenciar algo.
como por exemplo, uma reportagem. Utiliza uma linguagem objetiva, pois a finalidade do emissor é informar a respeito do que se passa a um determinado acontecimento. Quando a gente está assistindo no jornal, a intenção é de passar alguma informação, não é isso? Um determinado acontecimento. Por exemplo, agora, na situação que a gente se encontra dessa pandemia. Nos jornais, a função dos jornais é nos mantermos informados. Então, essa é a função referencial ou denotativa. Beleza? Vamos para o próximo. Função emotiva. Como assim função emotiva? A função emotiva, gente, ela também é conhecida como função expressiva. Se expressa o que eu estou fazendo, se expressando com você, falando e me expressando para que vocês compreendam melhor. Essa função, ela caracteriza-se pela subjetividade, pela mensagem que tem como objetivo emocionar. Quando às vezes a gente lê alguma coisa, uma carta, alguma coisa do tipo, até um noticiário, alguma coisa que a gente lê e a gente se emociona. Aí isso se chama função emotiva, certo? Que é um tipo de função da linguagem. Por hoje é só. Encerramos por aqui. Esses últimos foram os tipos das funções, né, da linguagem. Expliquei um por um. Gente, qualquer dúvida, podem me procurar, podem mandar mensagem, que estarei à disposição de vocês. No site, na área do aluno, na escola, estará disponíveis algumas atividades para que vocês respondam. Este assunto tem na apostila de vocês, tem também no caderno de vocês e eu entreguei também uma folhinha resumida com este assunto. As atividades de vocês também servem para vocês adquirirem mais informações sobre esse assunto. As atividades que vocês têm no caderno mesmo. Tá certo? Então, um beijo para todos. Fiquem em casa e até a próxima aula. Um beijo para vocês, sexto ano. Tchau!